E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Amém? Duas coisas que um pai deve fazer, que uma mãe deve fazer. Hoje falo sobre criando os filhos nos caminhos de Deus. Falo com muito temor e tremor, porque quando eu não era pai, e passei 10 anos no meu ministério sem ser pai, era fácil criar criança. Muito fácil. Principalmente fazer comentários sobre o filho dos outros. Quando a gente não tem filhos, a gente acha que é fácil, diria o poeta, extremamente fácil. Mas não é. Deus me deu 2 meninos. E eu louvo a Deus pela vida deles e o ministério deles na minha vida. Porque eu pude aprender que não é fácil. As faixas, os tempos, as fases, elas são muito diferentes. E falar hoje sobre criar filhos nos caminhos de Deus é falar sobre a primeira preocupação que os pais devem ter com os filhos. E se você está pensando em casar ou é casado e não tem filhos, deve se preocupar desde agora e para sempre. Criar os filhos para o Senhor. Esse deve ser a nossa maior missão como pais. O texto que nós lemos, ele se divide em 2 partes. Pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. O bom maranhense iria traduzir este texto e esta versão do maranhense seria: pais, não caceis conversa com vossos filhos. A segunda parte é uma indicação à nossa missão como pais. Pais, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. A segunda parte, dividido em 2 partes. Disciplina e instrução. O texto é claro porque ele diz que se nós provocarmos a ira dos nossos filhos, quer dizer, tivermos levando-os para distante de um relacionamento sadio conosco, nós podemos perdê-los. O texto é claro que diz que nós vamos guiá-los a uma vida para perto de Deus se nós trabalharmos dentro do aspecto da disciplina e da instrução do Senhor. Se tiver disciplina e não tiver instrução do Senhor, será equivocado. E se tiver instrução do Senhor e não tiver disciplina, também será equivocado. Pensando nos aspectos deste texto e do texto que nós lemos, de Provérbios 22, 6, instrui o menino no caminho que deve andar, eu compartilho 3 lições com vocês nessa noite. A primeira, crianças precisam de pais, filhos precisam de pais. Eu coloquei crianças de propósito, porque eles crescem e eles continuam para nós crianças. Meu filho está do meu tamanho, o mais velho. Eu queria olhar para ele diferente, mas eu continuo olhando ele como um menino. Ontem eu vi um pai que o filho já passou na altura dele, né, falando sobre isso. Agora ele está maior que eu, mas eu sei que ele olha como um menino. Minha mãe, eu já fui pastor dela, mas ela me olha como um menino. É assim. Não dá para ser diferente. Que digam os filhos que estão com os pais perto. É assim. Nós precisamos entender que eles precisam de pais. Como nós também, pais, precisamos deles. Os pais são essenciais. Nós discutimos muito, agora há pouco, no meio eclesiástico, sobre a igreja. A igreja é essencial. E quando eu escrevia isso, eu fiquei pensando, ou refletindo sobre isso, eu fiquei pensando, os pais também são importantes. Que diga alguém que não teve mãe ou que não teve pai perto, ou que perdeu cedo. Como é importante nós termos nossos pais. Recentemente, em um velório, eu comentei com a pessoa que tinha perdido o seu pai e sua mãe já tinha morrido, como ele se sentia. Ele disse com todas as letras: eu me sinto órfão. Mas ele é um adulto, resolvido com a vida. Nós precisamos de pais, quando crianças, quando adolescentes, quando jovens, quando adultos. Como eu preciso dos meus pais. Toda semana eu tento ir 2, 3 vezes lá para
estar perto deles, mas para eles estarem perto de mim, mas para eu estar perto deles. Pais são essenciais, mas eles são essenciais quando eles são pais. O texto diz que os pais não devem provocar a ira dos filhos. E, às vezes, nós vemos hoje uma geração de pais que se trocam com os filhos, falando de uma maneira mais clara. Que eles não se colocam na posição de pais, e não é somente para mandar, mas é para ser exemplo para os filhos. Pais que não são respeitáveis. Pais e mães que agem como pessoas incultas e que quem parece que tem mais juízo são os filhos do que os pais. A gente vê cada coisa, irmãos. Cada coisa. Mas é bonito ver um pai e uma mãe cumprindo o seu papel de pais. É bonito. É bonito quando a gente vê as questões da família sendo gerenciadas e acontecidas de uma maneira sóbria, robusta, de uma posição em que o pai e a mãe são exemplo para os filhos e os filhos querem ser iguais a eles. Quando os nossos pais deixam de ser nossos heróis, é porque a admiração já vai se dissolvendo como um efervescente numa água gelada. É interessante que nesse tempo, onde se desconstrói a família, a relação marido e mulher deteriorada por causa de tanto vilipêndio, por causa de tantas mensagens negativas, a relação entre pais e filhos vai na mesma carreira, com a mesma corrida, com a mesma perspectiva. E é importante que a gente se firme naquilo que a palavra diz. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Pais, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. A educação dos filhos dependem de pais, que são de verdade pais. Uma das questões que mais me incomoda como pastor é quando o pai diz e a mãe diz, vão, e eles não vão. Vão ao templo adorar, deixam na porta até, mas eles não vão. Que exemplo, que exemplo. Pais que obrigam os filhos, que mandam os filhos, mas eles não fazem, nem ler a Bíblia, nem orar. Se você busca ensinar os seus filhos de verdade, seja exemplo. É tão bonito ver, e quando a gente faz visitas, a gente vê isso, quando os filhos oram. A gente está ali, naquele momento de visita, e o pai diz assim, ore, meu filho. E o filho faz uma oração. Não é aquela oração, Papai do céu, abençoa a mamãe, o papai e a mim. Em nome de Jesus, amém. Não. É aquela oração, Senhor, abençoa meus pais, minha família, meu pastor bonitão. Não, essa parte não. Abençoa o pastor, a esposa dele, os filhos, abençoa a nossa igreja, a primeira igreja batista de Imperatriz, que continue pregando o evangelho, anunciando a palavra de Deus. A gente ouve umas orações, irmãos, que são terríveis. Eu tenho medo de chegar numa casa, e a criança orar, Senhor, abençoa o Goku, o Chaves, abençoa o Batman, que ele mate o Coringa. Porque, meus irmãos, algumas crianças nossas, de nossas igrejas, eles conhecem mais os heróis da Marvel e da DC do que os heróis da Bíblia. Se você perguntar para algumas crianças de filhos que os pais não são exemplo, quem é Sadraque, Mesaque e Abdenego, ele vai achar que é o grupo de pagode. Isso é terrível, falta de exemplo. Pais que mandam os filhos lerem a Bíblia, mas se perguntar para ele, abra a Bíblia, se falar para ele, abre em 1 Macabeus, ele vai procurar na Bíblia. E não tem. E se disser, abre Sofonias, ele vai dizer, não tem Sofonias na Bíblia. E tem. Pais que sejam pais, é isso que nossos filhos precisam. Amém. Segundo, crianças precisam de instrução.
Quem vai ensinar seu filho? Nós temos várias opções hoje, várias. Nós temos a opção do celular. Não vou nem comentar. Nós temos a opção da escola. Você pode contratar alguém também para ensinar seu filho. Tem uma família aqui na igreja que eles vivem de reforço escolar. Na minha época era reforço, agora é acompanhamento pedagógico. Bonito, né? Eles vivem disso, eu admiro. E muitos pais deixam os filhos lá e está certo. Só que o ensino que nós estamos comentando aqui, a escola não dá. A Netflix é contrária, ela detona esse ensino. Essa instrução aqui é a instrução para a vida. E ela se desdobra em dois aspectos. Primeiro aspecto, e o mais importante, a fé. A Bíblia nos ensina, queridos irmãos, em Deuteronômio 6, de 4 a 7, o Shema. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Significa, em todos os momentos, nós, como pais, devemos ensinar nossos filhos a palavra de Deus. A palavra de Deus. O ensino de fé da nossa casa tem que ser feito pelos pais. Pais, meus irmãos, que os filhos precisam, crianças precisam de pais que sejam professores, com exemplo, que ensinem. O texto de Provérbios 22:6 ele é um texto que muita gente usa para vertente fé. Instrui o menino no caminho que deve andar, quando ele crescer não se desviará dele. E o texto ele não se aplica só para a fé. Se aplica para a fé, evidentemente. Mas se aplica para a vida. E a gente está correndo um perigo muito grande, porque nós não estamos ensinando nossos filhos a vida. Tem muitos pais que criaram uma redoma protetora e não deixam os filhos viverem. E isso é um problema. Pais superprotetores vão gerar adultos frágeis. Adultos que terão medo de viver. E isso é um problema. Quando a Bíblia diz, instrui o menino no caminho que deve andar, instrui que a vida é difícil e que eles vão ter lutas e eles precisam experimentar isso enquanto você está ali por perto. Para você ensinar e dizer, meu filho, é assim mesmo. O mundo vai dizer sem amor, você vai dizer com amor. Alguns filhos só vão aprender quando o mundo ensinar. Quando receberem uma bordoada do mundo. E alguns vão lembrar, bem que papai me disse, bem que mamãe me disse. Essa instrução aqui é uma instrução também, não só de encarar a vida, mas de trabalho. A orientação de Provérbios é, ensina o seu filho a trabalhar. As leis do nosso país, elas aguentam apenas o menor aprendiz. Mas eu me lembro quando eu era menino aqui em Imperatriz, eu tinha um colega que estudava comigo, e ele chegava na escola com as mãos cheias de graxa. E eu perguntava para ele, o que é que você estava fazendo? A gente estudava de manhã. E ele dizia, eu estava ajudando meu pai a lavar as peças da oficina. E hoje ele tem uma oficina de carros. Ele aprendeu com o pai a manutenção dos carros. Muitos dos nossos jovens chegam com 18, 19, 20, 25, 30 anos, não têm uma profissão. Os pais não ensinaram os filhos a fazer nada. Meus irmãos, nossos filhos precisam aprender. Crianças precisam de pai que ensine também a vida, a profissão, a trabalhar. Gente com 30 anos, irmãos, em casa, acordando 11 horas da manhã. E acorda e não pede nem bênção. Só pergunta, o almoço está pronto? Tem
alguma coisa errada. E não pode ser isso uma família que obedece, ou essa uma família que obedece às Escrituras. Não mexe com o menininho, não. Deixa a moça. Famílias que não ensinam os filhos a fazerem as tarefas de casa. Vixe, coitado dos meninos hoje, ó. Tem que varrer. Tem que lavar. Tem que limpar. Tem que arrumar a cama. Meu irmão, você que quer ser um empreendedor e não arruma a sua cama, você começa o dia errado. Você quer ser o quê quando crescer? Você é empreendedor. Aí você olha para a cama, está um chafudo. Você sabia que hoje a gente está vivendo uma geração que não tem tempo para nada. Eles não têm tempo para nada. Você diz assim, meu filho, por que você não lavou o prato? Não tive tempo. Estou numa fase aqui do videogame que eu não posso parar. Instruir, ensinar é a nossa missão. Ensinar, irmãos, perpassa por algo que é muito complexo hoje por causa de alguns ensinamentos que, para mim, são contrários às Escrituras. O texto que nós lemos diz, criai-os na disciplina. Eu falei sobre a instrução do Senhor. Mas algumas questões, para ensinar os filhos, a gente tem que ter disciplina. E disciplina aqui tem alguns aspectos. Primeiro, a disciplina da orientação. Você ensina o filho e disciplina orientando. Se você não fizer, alguém vai fazer. E se fizer errado, sem amor, seu filho vai sofrer. Segunda disciplina, a disciplina da correção. Fez errado, você ensina o certo. Terceira disciplina, a disciplina da vara. Ah, pastor, não pode falar não. Pessoal aí que mexe com criança, diz que não pode mais. Aqui não é espancar não, gente. A Bíblia nunca falou em espancar filhos. Quando você ouvir palestras de gente da área dizendo que a Bíblia ensina a espancar, a Bíblia nunca ensinou a espancar. Vamos para o texto. Provérbios 13, 24. Abra a sua Bíblia, eu quero falar sobre isso. Provérbios 13, 24. Olha o que a Bíblia diz. Muitos pais estão sofrendo por causa disso. Provérbios 13, 24 diz, o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que ama, desde cedo o castiga. E eu quis essa versão, porque a Bíblia não está dizendo que é para você espancar. A Bíblia está dizendo que é para você espancar. Não, a Bíblia está dizendo que é para você corrigir, admoestar seu filho, orientá-lo. Se precisar usar a vara, é para usar. É para usar, é o que a Bíblia diz. A psicologia pode dizer outra coisa. A pedagogia pode dizer outra coisa. E olha que eu sou pedagogo. Mas a Bíblia diz que não é para você reter a vara. Mas a Bíblia também não diz que é para você espancar. Eu conheço histórias, irmãos, terríveis de espancamento de crianças. Está errado. A Bíblia não diz isso. Mas eu conheço histórias de pessoas que deveriam ser corrigidas quando crianças, que viraram adultas sem disciplina e acusam os pais por não terem corrigidos no momento certo. Eu conheço histórias de gente que diz para o pai hoje, o senhor não me ensinou a trabalhar. Que diz para a mãe, a senhora não me ensinou a trabalhar. Porque acham que amar não é corrigir. Meus irmãos, amar é corrigir. Em Provérbios 29, 15, a Bíblia diz, a vara e a repreensão dão sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu estou louvando a Deus, porque enquanto eu falo isso, eu lembro das surras que eu levei do meu pai e da minha mãe. Graças a Deus por elas. Meu pai e minha mãe estão assistindo o culto. Muito obrigado. Obrigado. Se eu sou o homem que sou hoje e preciso melhorar todo dia, foi por causa da surra, que eu era um menino que não era gente. E era mais comportado que meu irmão. Você imagina meu irmão, a arte que ele era. Graças a Deus pelo meu pai.
Minha mãe me surrou mais do que meu pai, porque convivia mais. Pastor, eu crio meus filhos sem surrar. Não tem problema. Cada filho é um filho e cada pai é um pai. Eu estou dizendo que na hora que você quiser dar uma palmadinha, Deus lhe abençoe e vai ser uma palmadinha santa. Tem momento da vida, tem hora da vida, tem faixa etária, meu irmão, que é só conversa. Mas tem outras que a gente tem que dar uma palmadinha para acordar e para seguir a orientação. Porque tem gente que está dormindo no ponto de ônibus. Um ônibus já passou uma vez, está dormindo. Um ônibus passou a segunda vez, está dormindo. Tem que alguém dizer, acorda. E atenção, senhores pais, estes somos nós. Acorda. Se não ouvir conversando, uma palmadinha para ele acordar. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma. Eita Deus, envergonha a sua mãe. Está na Bíblia. Se você quiser me acusar, vá se ver com Deus. É justamente a consequência dessa sabedoria proverbial que nós precisamos. Vamos ter uma geração de gente disciplinada, uma geração de crianças mimadas. Uma das tristezas que eu tinha quando menino é que eu não tive muita condição de comprar uma bola para eu jogar. E eu sempre jogava com a bola dos outros. E quando o menino era do buchão, mimado, sem orientação dos pais, quando zangava no jogo, pegava a bola e levava para casa. A vontade que eu tinha de pegar uma faca e furar aquela bola. Só que a gente está vivendo uma geração de gente que leva a bola para casa. Quando não gosta, faz beicinho, se zanga e dá meia volta. Desiste de sonho, desiste de projeto, desiste da vida. Está faltando orientação. Pais, crianças precisam de instrução. Último lugar. Crianças precisam de educação. Educação. E aqui não é só educação bíblica. Conhecer a palavra. Saber que tem Gênesis até Apocalipse. Saber os livros de cor e salteado. Saber versículos memorizados. Tudo isso é muito importante. Mas aqui a Bíblia está falando de conselho. De orientação. De educação. Realmente de educação. O texto que nós lemos, de Deuteronômio 6, de 4 a 7, mostra que nós devemos ensinar nossos filhos a palavra. E é importante que eles tenham isso dentro de casa. Mas é importante que a gente ensine nossos filhos também a usar talher. A não arrotar. A cumprimentar as pessoas olhando nos olhos. A estender a mão para os mais velhos, a não se meter na conversa dos mais velhos. Meus irmãos, hoje mudou demais. Quando eu era menino, eu não podia passar nem na sala da conversa dos mais velhos. Hoje os meninos estão desmentindo os pais na frente das visitas. Boa educação. De falar bom dia, boa tarde, boa noite. De dizer muito obrigado. Seu menino acorda, tem muitos meninos aqui que acordam, meninas que acordam, a mesa está posta. Está lá, tem um misto para um, o pãozinho na chapa para o outro, torrada para o outro, porque cada um gosta de um jeito. E graças a Deus, aos senhores pais aqui que fazem assim, Deus abençoe, minha mãe também fazia para mim. Né? Debinha faz lá para mim e para os meninos também. Graças a Deus. Sem problema. Mas chegar na mesa e dizer, mamãe, papai, muito obrigado por isso que vocês fizeram. A impressão que dá, muitos jovens hoje não fizeram mais do que a obrigação. E nem está bem torradinho esse pão. Falta de educação. Crianças que furam a fila e não estão sendo orientadas a dizer que eles estão ludibriando, enganando os outros. Falta de educação. Falta de educação quando se fala quando não deve. E tantas outras questões e listas que eu podia falar aqui. O ensino formal, irmãos.
Matemática, geografia, física, química. Quem dá é a escola. Mas educação, quem dá são os pais. É bonito, irmãos, ver uma criança de 7, 8 anos comendo com talher. Eu acho bonito. Corta tudo direitinho. Aquilo ali, irmão, deu trabalho. Eles não nascem sabendo. É um menino que pega, põe o garfo, passa a faca, metade do arroz e da carne cai do prato. É assim. Para o menino chegar no restaurante, vai visitar o pastor, e o pastor faz um lanche para ele. Aí ele come um sanduíche, depois vai vir um pão de queijo, ele diz assim, o senhor pode trocar o prato? Eu acho bonito isso. Arrumadinho. Tem uns meninos, irmãos, que eles chegam, eles vão para o retiro com a gente, eles chegam no retiro, meus irmãos, eles acordam, parece que já acordaram assim, há 1 hora, todos arrumados, ajeitados, cabelo penteado, hálito puro. É porque tem uns meninos que se a gente não mandar escovar os dentes, não manda, não escova. Não estou falando da sua casa, não. Às vezes, irmãos, é muito ruim, como pastor, ficar falando as coisas que a gente tem que fazer. Eu quero dizer para você hoje, atenção, nosso culto não é 19 horas. Nosso culto é 18h30. Entenderam? Amém? Amém? Todo mundo? Amém? Não é legal eu estar falando isso, mas tem que falar, porque tem uma galera que chega pontualmente 19 horas. E já foi um bocado do culto. Eu não acredito que você faça isso no seu trabalho. 8 horas começa, você chega às 8h30. Não é. Então vamos ser disciplinados. Tem uma coisa, irmãos, que eu fico preocupado. Eu fico preocupado. É sobre ir ao templo. Irmãos, para a gente ir ao templo, a gente tem que dar prioridade a isso. Vamos para a igreja adorar ao Senhor, a gente tem que dar prioridade a isso. É a melhor roupa. É chegar no horário. É dizer, ó, nós vamos encontrar com o Senhor. Porque o mesmo pai que vem todo de qualquer jeito para o templo adorar o Senhor e traz o filho também de qualquer jeito. Na segunda-feira de manhã, acorda cedo, levanta o menino para ir para a escola. E o menino tem que chegar, não chega atrasado na escola. E ele tem que chegar arrumado, cabelinho arrumado, roupa no lugar, uniforme prontinho, arrumadinho. Ele está dizendo, na igreja, no Senhor, na adoração a Deus, vai de qualquer jeito. Para a escola, tudo arrumado. Primeiro dia do trabalho do filho, ele coloca o filho para ir, acorda cedo, faz o café. Digo, meu filho, brilhe na escola, brilhe no seu trabalho, seja o melhor lá. Mas na igreja, é de qualquer jeito. Nossos filhos, irmãos, têm que chegar no templo arrumado. Cabelo arrumado. Remela tirado do olho. Dentes escovados. A melhor roupa. Hoje tinha um aqui de óculos escuros, todo estiloso. Fiquei olhando assim, ele entrando aqui e disse, rapaz, o menino está arrumado. Sabe por quê? Senão a gente ensina que as coisas prioritárias e melhores da vida estão lá fora. E aqui dentro, que deveria ser o que Mateus 6,33 diz, buscar primeiro o reino de Deus, não é colocado assim. Encerro hoje. Já conversei muito sobre a perspectiva de lutarmos para termos uma geração de meninos e meninas fiéis ao Senhor. Eu louvo a Deus porque eu vejo pais se esforçando por isso, filhos se esforçando por isso.